Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou o Paulo E eu sou o Felipe. e este é o podcast Nem Toda Letra Mata. Hoje nós vamos falar sobre religião, Death Note e cultura geek com a Rebeca Domingues. Rebeca, se apresente para o público. Olá, povo. Eu sou a Rebeca, tenho 21 anos, moro aqui em São Paulo, SP. Sou graduanda em Teologia, lá pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Estou indo para o 6º semestre. E, bom, eu gosto muito de parte ali da cultura geek, né? Principalmente o que tange mangás, animes e jogos. Apesar de ser relativamente nova nesse mundo, né, não ter um repertório muito grande, gosto muito, e tive a oportunidade aí de fazer um artigo muito bacana de desenvolver, que foi o História em Quadrinhos Religião, uma análise do mangá Death Note, que os meninos me deram a oportunidade de conversar com eles hoje, né, então já agradeço a oportunidade também, é uma honra ser a primeira convidada, inclusive. Vocês são muito feras, acompanho sempre as publicações e os conteúdos que vocês produzem, né? Então agradeço de coração e espero que eu possa agregar de alguma forma aí com o meu artigo, que desenvolvi ao longo de um ano, dando honras aqui ao professor e orientador Gerson Leite, né? E espero que vocês gostem. Com certeza gostarão. O artigo da Rebeca vai estar na descrição do vídeo no YouTube. Eu acho que, não sei se dá para pôr link no Anchor ou no Spotify, mas no YouTube estará na descrição. E, Rebeca, fala um pouco pra gente. Eu li o seu artigo, assisti a sua apresentação sobre ele. Fala um pouco pra gente sobre arte e religião através da história, um pouco, porque eu vi que você falou um pouco disso. Falei. Para contextualizar ali, né, as histórias em quadrinho, é importante a gente falar da arte e da religião. Na realidade, a arte e a religião, elas sempre caminharam juntas. Falando até um pouco sobre arte, a Dora Bey ela vai explicar que a arte e a sociedade elas são indissociáveis, elas estão sempre juntas, e a arte, na história da humanidade, assim, ela sempre teve um papel social muito significativo, da mesma forma que a religião. E a religião e a arte, elas não só caminharam juntas por esse motivo, por serem partes inerentes à sociedade, como elas também caminham juntas porque uma se utiliza da outra ali como uma ferramenta de propagação das suas ideias. Então, a arte e a religião, elas caminharam juntas, muitas vezes, por meio de grandes monopólios e nações que usaram ali da arte em sua pluralidade de manifestações, e a gente tem as pinturas, as esculturas, a arquitetura e etc., como uma forma de propagar as crenças, né, próprias de cada nação, de cada povo. E aí a gente vai ter, por exemplo, alguns estudiosos, como o Gombrich e o Lessos, que eles vão explicar, respectivamente, né, como, por exemplo, o Egito e a Igreja Católica fizeram isso. A gente tem ali o caso do Egito, que sempre utilizou a arte como uma maneira de falar da sua crença, da preservação do corpo do faraó, como uma forma de levar ele para o além, depois que ele morresse, né? Então, a sua arquitetura, as pinturas, tudo isso eram planejadas, eram feitos como forma de propagar essa crença que eles tinham. A Igreja Católica, que já é um exemplo mais palpável para a gente, né? Ela também sempre utilizou, da mesma forma que o Egito ali, arquitetura, pinturas, esculturas, como uma forma também de propagar os seus dogmas. Então, a gente tem ali diversas manifestações artísticas em que, na verdade, a igreja usava para falar da Virgem Maria, do Cristo morto e ressurreto, também do purgatório, do inferno, enfim, vários dogmas que a igreja sempre abraçou. E não somente isso, mas, por exemplo, a gente tem casos aí de muitos clãs indígenas que se utilizam da arte também, principalmente a pintura corporal, né, que é muito comum, como uma forma ali também de fazer os seus ritos. Eles usam para outras coisas, né, como, por exemplo, diferenciar as mulheres solteiras das casadas, ou se identificar qual clã, quem é de cada clã.
mas eles também usam rituais. Então a gente pode dizer que ao longo da história de toda a humanidade, a arte e a religião, elas não somente foram elementos inerentes de cada sociedade, mas elas também foram, se usaram uma outra como forma de propagar ali as crenças religiosas de cada povo, de cada nação. Muito bom. E quando você chega assim no século XX, você tem as histórias em quadrinhos, né? Ou as histórias em quadrinhos vieram antes? Elas vieram por volta dessa época mesmo, na verdade. Elas apareceram ali por volta de... A primeira, assim, que dizem que foi... Os pesquisadores, eles acreditam ter começado a indústria das histórias em quadrinho lá bem perto de 1900, lá em 1896, mais ou menos, com a publicação do The Yellow Kid, se eu não me engano. Existiram algumas obras anteriores, 20, 30 anos antes, mas eles não foram consideradas o marco assim da indústria das HQs, porque essa The Yellow Kid, ela meio que trouxe uma diferença, porque ela veio e coloca os balõezinhos de fala. Então ali os pesquisadores a consideram. Então foi por volta ali de 1890, 96 que começou. Nossa, eu achei que era mais novo. É novo, mas não tanto assim, né? Eu lembrei aqui de... Eu sou formado em design gráfico também, né? E Uhum. uma das coisas que eu tive que fazer para atividade complementar para me formar na faculdade foi participar de eventos culturais relacionados à arte, né? E uma das coisas que eu fiz Uhum. que eu usei como horas complementares foi o meu tempo de jogatina de um jogo chamado Nossa, que sonho. Assassin's Creed. Porque Conheço. ele se passa no período medieval e tem muita arte, inclusive no Assassin's Creed 3, se não me engano, o protagonista apanha do Papa. Então, Meu Deus. então tem um dos temas mesmo que o jogo mostra é a relação da arte não só com religião, mas também com tudo que se passava no período medieval. Um jogo interessante, né? E quando a gente vem falar de história em quadrinhos, como a arte, através da história, ela tem uma ligação com a religião, é uma área de estudo da história, da religião e tudo mais. Quando a gente fala em histórias em quadrinhos especificamente, qual que é a ligação disso com a religião? Bom, falando sobre HQs e religião, na realidade, não dá para precisar exatamente quando começou essa relação, né? Nas minhas pesquisas, eu até vi algumas divergências entre os estudiosos, então eu não me arrisco a precisar também. Mas as histórias em quadrinho, elas estavam muito focadas ali em falar sobre críticas de desejos por mudanças sociais ali, até com a ascensão do feminismo, enfim. Só que chega a determinado momento em que os autores, eles então vão começar a levar o foco para o transcendente. Então eles vão ali, como a Geisa Silva vai explicar, eles começam a recorrer a textos consagrados, como, por exemplo, o Antigo Testamento. E aí começam a falar de um Deus irado e essas coisas. E aí, quando chega aquele fatídico momento da história, com a morte de Deus, né? Os autores, eles começam a apelar, então, para temas bem mais violentos, até que esses temas, eles vão se desenvolvendo e chegando ao ponto de, dentro desse contexto sociocultural, falar sobre a relação do homem com o sobrenatural, do homem com Deus. E aí eles começam a trabalhar temas naturais, teológicos e místicos também. E desde então, as HQs elas vão começar a trabalhar temas dentro de contextos religiosos. E isso, na verdade, vai poder ser feito de várias formas. Nós não temos um só tipo de manifestação religiosa dentro das histórias em quadrinhos.
Na realidade, as HQs elas podem se manifestar ali a religião, tanto de uma maneira mais dogmática. Então a gente tem, por exemplo, a Bíblia em ação, a gente tem o Novo Testamento em ação, a Bíblia em HQ, que são histórias em quadrinho, na verdade, mais voltadas o quê? Para o ensino religioso, de fato. Então, são promovidos, desenvolvidos ali por entidades religiosas e tem fins doutrinários. Mas o mais comum da gente ver nas histórias em quadrinhos, com a sua relação à religião, é na realidade o que alguns estudiosos, como por exemplo o Hebling, eles vão chamar de teologia do cotidiano. E essa teologia do cotidiano, ela é aquela teologia que o nome já sugere bastante, né? Do dia a dia. Ela não é uma teologia preocupada com cartilhas de fé. Não é uma teologia preocupada com doutrinas. Ela é uma teologia que a gente. Oi? O cara não vai discutir soteriologia. Exatamente. Não vai ficar discutindo se Deus elege incondicionalmente, se tem alguma condição, ele não está preocupado com isso. Ele vai falar mais sobre pegar situações do dia a dia e aplicar princípios ali que a gente pode ver que tenham relação com Deus, com a religião de maneira geral. E eu acho que esse é o método mais utilizado nas HQs. E aí você pode ver essa teologia do cotidiano nas histórias em quadrinhos como, por exemplo, você pode ver elementos religiosos em histórias em quadrinho. Então aí a gente tem, por exemplo, um bem conhecido, o Noturno, que é católico. A gente tem, se não me engano, o Demolidor também, né? Católico também. A gente vê elementos religiosos, muitos deles usam apetrechos religiosos. A gente vê como... A gente tem, eu acho que até eu não sei dizer qual, não sei precisar qual, mas tem um quadrinho do X-Men que eles até vão a uma missa, se eu não me engano. Então você vê esses elementos religiosos ali como parte da história. Mas você também pode... Oi? Tem um episódio do X-Men, inclusive, no desenho dos anos 90, não sei se é dos anos 90 ou 80, mas é o que eu assistia, que o Wolverine vai na igreja. Sim, eu acho que é esse mesmo. Eles vão à igreja, tem no quadrinho, eu não sei precisar no desenho, né, na adaptação do desenho, mas no quadrinho eles têm algum quadrinho, não sei qual, porque eu confesso que eu não sou tão familiarizada com os quadrinhos ocidentais, mas eles vão. E tem vários. Não, esses são só alguns exemplos, existem muitos outros. Principalmente, isso é muito comum, inclusive, nas histórias em quadrinho aqui do Ocidente. Esses elementos religiosos ali dentro, que às vezes não são o foco, mas estão ali, dão a cara. É isso. Falando sobre essa questão, né, da teologia do cotidiano ou do dia a dia, isso é interessante porque eu creio que esses meios de entretenimento, né, eles são extremamente poderosos para moldar muito do que nós pensamos ou como agimos, não porque nós somos conscientemente influenciados por ele, mas porque inconscientemente nós assimilamos certas coisas, e as redes sociais também fazem isso com muita primazia. Nós assimilamos certas coisas e as reproduzimos ou as aceitamos porque nós vimos essas coisas sendo feitas em algum lugar ou feita por alguém que a gente admira, por um personagem que uma criança admira, né? Os gregos se utilizavam disso, né? Com a imagem do herói na literatura. Então, isso é uma ferramenta muito poderosa, de fato, a questão dos quadrinhos, dos desenhos. Claro, pode ser para o bem quanto para o mal, né? Mas só gostaria de pontuar isso, achei bastante interessante essa questão de teologia. Não, mas é isso. Quando a Rebeca falou da Bíblia em ação, né, que é o quadrinho, além disso, eu tenho aqui em casa o mangá da história de Jesus, mas eu lembrei agora, também com o que o Paulo falou, da Bíblia no Minecraft. Nossa, esse eu não sabia, confesso. É uma história em quadrinhos com imagens do Minecraft contando a história da Bíblia. Cara, que legal, meu. E provavelmente isso foi criado para crianças, né? Porque quando saiu esse quadrinho, era na época que Minecraft estava mais em alta no YouTube. Você tinha vários YouTubers fazendo só vídeo de Minecraft. E era muito popular. Então, uma criança vê
a Bíblia em Minecraft, para ela é uma forma mais fácil de você transmitir o ensino, pelo menos o ensino básico da Bíblia. É verdade. E você vê como abre portas de comunicação, né? Porque você consegue falar com grupos específicos com mais facilidade. Você tem ali uma abertura para conversar, né? Se comunicar. Sim. Rebeca, falando Diga. de quadrinhos, você mencionou que não é muito familiarizada com os quadrinhos ocidentais, mas você é com alguns, pelo menos, orientais. Uhum. E o seu artigo foi sobre Death Note. Então, Isso. fala um pouco pra gente sobre o Death Note, qual que é a história do mangá e do anime. Eu só assisti o anime, eu não li o mangá. Uhum. Então, e eu sei que tem algumas mudanças no final, mas conta um pouco da história do Death Note. Bom, Death Note, como o Felipe até comentou, ele é um mangá, para quem não sabe. Acho meio difícil, mas sempre tem alguém, né? Então, ele é um mangá que foi adaptado para anime. E basicamente essa obra, ela vai girar em torno ali, né, da história de Light Yagami, ou como alguns que consomem animes legendados falam, o Yagami Raito. E ele é um jovem muito inteligente que mora ali na região de Kanto, no Japão. E ele é muito revoltado com a forma como o mundo está, né? A corrupção do mundo, a maldade do mundo. E certo dia, num belo dia, ele encontra um caderno que foi deixado no mundo dos humanos por um Shinigami, que é um deus da morte. E esse caderno ele tem o poder ali de matar qualquer pessoa que tenha o seu nome escrito nele. Tem algumas regras a seguir, mas a função principal é matar pessoas, resumidamente. Então o Light, ele no princípio desconfia, não sabe, duvida, até que ele testa, vê que o caderno é verdadeiro, e aí então ele resolve pegar esse caderno e usar como uma ferramenta para criar um mundo ideal, longe, sem assim qualquer tipo de corrupção ou maldade humana, e onde ele possa reinar, como ele mesmo vai falar, né, o Deus do novo mundo. E aí é claro que o Death Note ele vai ter outros personagens importantes, como por exemplo o L ou o Ero, mas obviamente a obra ela não se resume na disputa entre um menino que tem síndrome de Deus e um detetive pré-diabético. Ele vai realmente ter discussões muito mais profundas a respeito de ética, moral e também ali dá muito espaço para a religião, que é o que eu abordei bastante no meu artigo. Eu nunca tinha reparado que o L provavelmente é um pré-diabético, porque ele come Ele é um muito doce. pré-diabético, ele come muito doce, é surreal. E no artigo, Rebeca, você falou sobre o discurso messiânico que aparece em Death Note, Uhum, principalmente no Kira, que é o Light. Então fala um pouco isso. pra gente sobre esse discurso messiânico. Bom, o discurso messiânico, ele, na verdade, tem as suas origens aí, como acredito que a maioria de nós já supõe, na crença judaico-cristã. Então, começou entre os judeus com aquela esperança de um Messias que havia de vir, livrá-los ali da opressão, da tirania que eles se encontravam. Os cristãos, posteriormente, eles abraçaram esse messianismo, o aplicando na figura de Cristo, na figura de Jesus. Só que este discurso messiânico, ele hoje é aplicado em diversos contextos e, inclusive, muito aproveitado dentro da teologia do cotidiano, é, como, por exemplo, nas histórias em quadrinhos. Então, ele tem algumas características próprias que eu até comento no meu artigo e eu vou comentando e já fazendo a relação com Death Note, mas em suma, ele visa o quê? Apresentar um salvador, um libertador que vai tirar um grupo de pessoas, seja um grupo grande, pequeno, não importa, de uma situação tirânica, opressora ou escravizadora, enfim. E ele é um discurso que ele é bem futurista, porque ele aponta para uma realidade onde a redenção vai se desenvolver, chegando ali na alegria e na felicidade plena daquele grupo. E, obviamente, ele conta com a necessidade de enunciador e enunciatário, ou seja, ele precisa de alguém que fale o discurso, que assuma ali a posição de Messias ou de porta-voz do Messias, e ele também precisa daquele que ouça e
compra esse discurso e creia nesse discurso. E aí, obviamente, ele também tem a questão da intervenção mítica, ele depende de uma intervenção mítica, porque afinal, se o grupo de pessoas ele pode se salvar pela sua própria progressão, não é necessário um Messias. Então é necessário que haja uma intervenção que fuja da ordem natural das coisas, de maneira que o grupo possa ser salvo por algo que não venha pela progressão humana. E como que isso se liga? Claro, quem assistiu Death Note já deve estar fazendo as ligações Com certeza. na mente dele, mas explica pra gente como que isso se liga ao Light ou ao Kira, que é o nome que ele dá. Bom, eu acho que, como você falou, quem já assistiu ou leu Death Note provavelmente já fez a relação, porque é muito claro. O discurso messiânico, ele começa na obra de Death Note, assim, logo de cara, e ele vai até a última página, pelo menos ali do mangá. E, na verdade, ele começa com os ideais de Kira. Começa com o fato de que o Light, né, o Raito, e também chamado Kira, ele tem ali em mente o quê? Eu vou libertar o mundo dessa podridão que ele se encontra. Eu sou o único capaz de fazer isso. Eu vou reinar como Deus do novo mundo. Então ele busca ali livrar a humanidade de um mundo caído, de um mundo injusto. Ele pune os maus, ele pune os transgressores e ele vai desenvolvendo isso até chegar ali no mundo ideal, onde ele vai poder estabelecer o seu reinado. Então você vê que é bem similar ao discurso messiânico, não somente na questão discursiva, mas na própria religião. Se a gente for pegar aqui o cristianismo, a gente crê em Cristo, o libertador que vem, nos liberta do domínio do pecado, da ira de Deus, enfim. E ele vem e voltará e vai estabelecer o seu reino. Então a gente já vê ali que o discurso messiânico, ele começa já de cara em Death Note, por meio ali dos ideais que Kira tem e o que ele pretende fazer com o caderno, enfim. Mas além do Light, a gente tem outros personagens que também entram em contato com o Death Note. Uhum. Qual que é o papel deles, né, no discurso messiânico ou nos aspectos messiânicos do mangá? Bom, a gente vai ter aí, eu acho que todo mundo que já leu ou assistiu Death Note novamente já deve ter feito a relação, mas existem dois personagens assim principais, fora o Light, né, o Raito, que vão ter muito peso para esse desenvolvimento do discurso messiânico, que é a Missa e o Mikami. E eles cumprem o discurso messiânico de acordo com que eles vão cumprindo o papel do enunciatário. Então, eles são aqueles que escutam e creem. É claro que a gente tem aí muitas pessoas que apoiam Kira, que demonstram apoio, etc. Mas a Missa e o Mikami, a diferença deles e o que torna eles tão importantes para o discurso messiânico é que eles não somente acreditam, né, e compram um discurso, como eles realmente se devotam a Kira. Então a gente tem a Missa aí, que ela teve os pais assassinados, e Kira vai e mata os assassinos dos pais. Então a Kira, a Missa, ela se encontra ali num, recebeu spoiler. Talvez você receba alguns, então, olha, pule alguns segundos aí, quem não quiser ouvir spoiler, porque tem spoiler. Ela na verdade, acaba se encontrando o quê? Numa eterna dívida com Kira, né? E dá toda a admiração dela a ele. Então ela vai atrás do Light, né, do Raito, encontra, e aí eu até coloco ali no meu artigo algumas figuras, e quem assistiu o anime também sabe, vai lembrar, porque tem isso no anime, que ela até fala, olha, você pode me usar, eu tô aqui, eu não me importo de ser usada por você, e ela se entrega e tá ali, pronta para fazer o que tiver que fazer para o estabelecimento do reinado de Kira. E aí vem o Mikami, né, que ele aparece um pouquinho mais no final do mangá e do anime, novamente, ó, spoilers para quem não assistiu, para quem não leu, mas ele também cresceu diante da injustiça, diante dos maus prevalecendo, né,
E aí ele até se envolve conforme ele cresce com o direito e tal. E certo dia ele pega o jornal e ele vê algo que ele reconhece como algo que não pode ser coincidência. Ele vê lá que muitos criminosos estão morrendo. E aí ele pensa com ele mesmo: isso daqui não é coincidência, é intervenção divina. Deus me viu, Deus pensa como eu penso e Deus está agindo, punindo os maus. Deus está aqui. E aí ele o quê? Já automaticamente vê Kira como Deus. Compra não somente o discurso, concorda com o que Kira faz, como ele também vai e se devota, chega a ter ali contato com o Light, né, o Raito, e está disposto, no anime, inclusive, ele até chega a morrer por causa do Kira. E aí a gente vê a semelhança novamente, não somente em questão discursiva, mas na própria fé cristã. A gente vê os apóstolos, os primeiros cristãos, e até nós hoje aqui, nós que somos cristãos, a gente está disposto a seguir a Cristo, a viver em prol de Cristo e, se for necessário, morrer por Cristo. E da mesma forma, a Missa e o Mikami estavam. Então eles creem, acreditam, se devotam e entregam as vidas em favor aí do estabelecimento do reino de Kira. Ô, Rebeca, é interessante uma coisa, acho que é Missa o nome da menina, né? Fica mais particularmente claro, que ela serve ao Kira e está disposta a fazer essas coisas por ele, inclusive morrer, se for o caso, não porque ela crê que Kira é algum tipo de totalitário, que se ela não obedecê-lo, ela vai ser punida de alguma coisa nesse sentido. Mas por gratidão ao que fez por ela, né? E eu acho que essa, ao meu ver, biblicamente falando, o fundamento principal da santidade, da obediência a Deus, é a gratidão. Eu obedeço a Deus não porque Deus é um ditador e porque eu tô com medo de ser condenado, mas porque eu sou grato ao que Deus fez comigo. Isso me parece particularmente bem claro em Efésios, né? O apóstolo Paulo começa Efésios dizendo um monte de coisas boas. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo e ele se tem o maior parágrafo do Novo Testamento, vai dizendo só coisas boas, né? Ele nos ressuscitou juntamente com ele. Aí chega no capítulo 4, ele fala: portanto, não exatamente com essas palavras, né, parafraseando, então vocês façam isso, isso, isso e isso. Ou seja, tendo a gratidão como fundamento da santidade. Perfeito, né? E isso... E eu acho que esse é o diferencial do discurso messiânico com relação ao enunciador e o enunciatário. Porque você não tem uma relação onde aquele que crê no discurso, eu preciso acreditar por punição, por medo. Nenhum dos dois, nem a missa, nem o Mikami, e nem nós como cristãos com relação a Cristo, nós cremos e obedecemos porque nós temos medo de ser punidos, até porque a salvação não vai ser pelas nossas boas obras, vai ser pela graça que gera santidade em nós. E da mesma forma, é com a missa e o Mikami. Eles não fazem isso porque, como você disse, eles veem em Kira um tirano que vai puni-los. Ele vê, apesar de que eles poderiam até ver, né? Porque o Kira, a um determinado momento ali do anime, do mangá, ele começa a punir aqueles que não estão de acordo com ele. Mas eles não veem. Eles simplesmente se devotam por gratidão e por reconhecerem nele o Salvador que eles buscam. Exato, eu acho que a punição, né, essa visão de que você vai ser justamente punido pelos seus maus atos, ela faz parte também da santidade em alguma medida, mas enquanto um fundamento mais remoto, digamos assim. Um fundamento mais próximo e mais próprio, né, o principal, ao meu ver, é a gratidão. E a justa punição, ela fica ali de background, né, para salvaguardar alguma coisa. Num dia, talvez, que eu falhe em perceber o quanto eu devo ser grato, eu vou ter o ground, né? Eu vou ter como background, ok, hoje, por esse tempo, eu não estou conseguindo ver o porquê eu devo ser grato, mas pelo menos eu consigo ver que esses atos são maus e eu vou ser justamente punido se eu não agir assim e assim. Mas, principalmente, a gratidão como sendo o fundamento, né? Acho que você definiu muito bem, inclusive, essa questão do background. Ele está ali, mas não é a causa principal, digamos assim, não sei. A gente se move realmente em resposta ao que ele fez, sem que isso tire da nossa mente que sim, os atos maus eles são e devem ser devidamente punidos.
enquanto vocês estavam falando, eu comecei a me sentir um pouco, Dormindo. mal, porque eu sempre torci pro L. E o, E- e o L é o detetive que tenta prender Eu o Kira. também. Só que, Eu só também, que Felipe. pensando no Kira como uma tipificação, uma figura messiânica no anime, é, e na própria questão do ser grato e tudo mais, eu pensei a própria aceita Kira, não aceita de Uhum, aceitar, aceita Kira, ela não isso. faz nada bom, pelo menos até onde eu sei, ninguém nela faz algo por medo de ser castigado. Uhum, Eles fazem não, porque acham realmente que o mundo novo proposto pelo Kira é melhor do que o que eles estão vivendo. E eles exato. têm esse senso de gratidão do Kira estar tentando trazer esse mundo novo. É exatamente isso. Perfeito. Inclusive, a Seita Kira, ele é um Lembrando dos. que eu tô comprando seu discurso, hein, Rebeca? Porque eu nunca Olha, assisti Death Note. tem que assistir, depois você volta, compra de novo o discurso, dá uma olhada, lê o mangá também, que é muito bom. Não tem diferenças muito relevantes assim, mas tem algumas diferenças. E uma delas é a Seita Kira. Não a Uhum. Seita Kira no sentido dos discípulos, mas literalmente a seita que é fundada ali em prol do Kira. No anime, É. eu acho meio paia eles tirarem isso. Porque, assim, uma opinião minha, pessoal, agora, sem fundos estudados. No final do anime, spoiler, tá, gente? Quem não quiser ouvir aí, pula alguns segundinhos. Mas a gente tem ali quando o Kira morre, ele morre numa espécie Não! de galpão. Desculpa, Paulo, agora é hora de você tirar o fone, não ouvir e deixar só o Felipe. A gente te chama daqui a pouco. Mas quando o Kira morre, ele morre numa espécie de galpão, né? Numa escada, e ele contempla o L. Ele contempla o Ero. E o que que eu sinto naquela cena? É como se o L, né, tivesse vencido de alguma forma. Não por meio dele, porque, spoiler novamente, ele também morre, mas por meio dos seus sucessores, né? E aí dá a intenção que, tipo, eu perdi a batalha, mas ganhei a guerra, entendeu? Tipo, meus sucessores venceram, ele foi vitorioso. E no mangá não tem isso. No mangá, ele morreu, ficou morto lá, mortinho. E quando o Kira ele morre, na verdade, a cena que nós temos no final é uma legião de pessoas subindo ao monte, prestando culto a Kira e até falando, né? Em algumas edições, Nosso Salvador Kira, e em outras, Nosso Senhor Kira. E aí a gente tem, com a Seita Kira, justamente o ápice do discurso do papel enunciatário, porque ali, apesar de ser só algumas páginas, essa seita tem um peso muito grande para a conclusão do discurso messiânico, porque ali você vê pessoas que não somente compraram o discurso e concordam com os feitos aí do Light, do Raito, mas a gente vê pessoas que se tornaram discípulos e agora não somente acreditam no Light como um salvador vivo ali que viveu simplesmente assim por um período e depois morreu, ou como um justiceiro, mas a gente vê ele ascendendo à imagem de Deus. Ele começa a ser visto realmente como Deus, e ali ele começa a ser louvado, e ele começa a ser cultuado, e ele, apesar de ter sido morto, na mente e no coração dos seus discípulos, ele está vivo. E aí, novamente, a gente vê a aproximação com o cristianismo, no sentido de que Cristo também foi morto, nós cremos que ele ressuscitou, então para nós ele vive. Nós cremos que ele vive e a gente então começa o quê? Uhum. A partir daí, se devotar a ele. A gente louva, a gente cultua, a gente obedece, porque a gente crê que ele não é um fanfarreiro que veio, fez uma baguncinha, morreu e acabou. A gente crê que ele realmente morreu, ressuscitou, ele é Deus, Filho de Deus, então a gente se dispõe ali a seguir com a nossa vida. E aí a gente vê isso na Seita Kira, que é uma coisa que, infelizmente, no anime não foi adaptado, e eu não sei porquê, não sei
se teve algum motivo, mas infelizmente isso é cortado do anime, e claro que não tira o peso do discurso messiânico, que tem em Death Note, mas é uma coisa que poderia ter ficado, ao meu ver, porque ela realmente dá um peso muito grande pro discurso messiânico. Eu acho que no anime eles devem ter tirado porque às, às vezes eles costumam tirar algumas coisas que tornam a narrativa do mangá, eles tiram no anime porque torna a narrativa um pouco mais pesada. No sentido religioso mesmo. Uhum, Se você pode pegar, ser por isso. exemplo, o mangá do Yu Yu Hakusho e Uhum. e o anime dele, você vai ver no final que tem algumas frases extremamente pesadas que foram tiradas do anime. Também Shaman King, no Shaman King eles dizem que Jesus foi um xamã. No mangá, no anime não. Uhum. Então eles Eles vão tirando cortaram, essas né? coisas que deixam as coisas mais pesadas. Beca, é, além de Death Note, você se lembra de personagens ou temas religiosos também que aparecem em outros elementos da cultura geek, como em outros mangás? A gente falou do X-Men, Uhum. do Minecraft e mais alguns, mas você se lembra de mais alguns personagens que também têm esse discurso messiânico? Olha, na realidade tem muita coisa, tanto aqui no Ocidente quanto lá, né, no Oriente, na parte asiática de maneira geral. Aqui no Ocidente, a super narrativa, que é a narrativa dos super-heróis, ela é predominantemente messiânica. Então a gente sempre tem aquela coisa da intervenção mítica, que ou é um ser do cosmos que vem em favor de fazer a justiça no mundo, ou a gente tem alguém que se depara com algum elemento que torna ele um super-herói, né? E aí a gente tem o Superman é completamente messiânico, e aí a gente tem vários nesse estilo. Mas lá fora, também, aqui, tipo, na região mais oriental, a gente tem muitos, por exemplo, não falando profundamente, porque nem daria tempo, mas a gente tem, por exemplo, um clássico que é Evangelion. Eles citam muita referência religiosa ali. Eles falam ali dos dois anjos, que são os pais da humanidade, Adão e Eva. A gente tem ali uma menção com o Eva 02 ou Eva 2, eu não sei como se pronunciaria, como se falaria, fazendo Qual referência à anime? árvore. Evangelion. Ah, ok. Ele fazem referência ali à árvore do conhecimento do bem e do mal. O próprio Jojo, ele tem ali referências, tem uma das partes do anime, eles vão atrás ali do corpo de Cristo, porque eles acreditam que vai dar boa sorte, enfim. Tem o Ao Exorcist, que eles citam ali vários elementos e figuras religiosas. Por exemplo, nós temos Satã, nós temos o Behemoth, temos o Astaroth. Eles têm ali padres, eles são exorcistas, né, que buscam exorcizar essas criaturas. Enfim, tem realmente muita coisa. Esses dias mesmo eu estava assistindo um da Ghibli, que é eu gosto muito dos filmes da Ghibli, que é a Princesa Mononoke. Apesar de não ser uma referência direta, você consegue fazer uma aplicação ali relacionada ao cristianismo, até com aquele espírito da floresta, não lembro exatamente qual o nome, que eles fazem muita referência a ele como alguém que dá vida e tira a vida, como aquele que morreu, mas sendo a própria vida, ele não morre de fato, ele sempre vai estar ali, concedendo vida a todos os seres. A gente tem alguns jogos também, jogos aí eu acho que talvez você até saiba falar mais que eu, você que já citou alguns aqui, mas a gente tem algumas menções religiosas, por exemplo, em Uncharted 4, se eu não me engano, são puzzles que a gente tem que fazer. A gente tem, na saga Tomb Raider, tem bastante referência religiosa ali, no sentido deles, até por estar ligado à arqueologia, né, de certa forma, então eles acabam tendo que vincular a religião. Tem realmente muita coisa, tanta coisa que às vezes a cabeça nem consegue Eu dar lembrei conta. do Mr. Satan do Dragon Ball e, e eu sempre Tem, é gosto verdade. de fazer o comentário de muita gente falar que Dragon Ball é do demônio porque tem um personagem chamado Mr. Satan. Só que o personagem Mr. Satan é um imbecil, né? Ele é
Ele é burro e ele recebe toda a glória. Eu acho que ele é uma analogia perfeita pro Satanás mesmo. Porque ele só engana o Concordo. mundo inteiro e recebe toda a glória. Quem que salvou o mundo no Dragon Ball? O Goku deu a vida para salvar o mundo do céu e o filho dele que derrotou o mal. Então, não sei se tinha essa intenção do Akira Toriyama, Caramba. mas algum tem, tem uma certa similaridade ali com o cristianismo. Nossa, muita. Eu nunca assisti inteiro, né? Mas você No próprio falando. Dragon Ball. Oi, O... Paulo? Pode terminar, No depois próprio eu Dragon Ball você complemento. tem a questão religiosa de uma forma diferente, né? Você tem uma hierarquia divina, né? Você tem primeiro o Deus da Terra, Uhum. depois o Senhor Kaiô, que é um outro Deus, depois o Supremo Senhor Kaiô, que é o Deus da criação, e aí você vai ter o Bios, que é o Deus da destruição, e o Deus Supremo é uma criança que adora criar e destruir. Isso, inclusive quando Meu Deus. eu estudei Nietzsche na faculdade, a gente associou ao que seria o Deus de Heráclito, que influenciou bastante a figura da criança do Nietzsche, que é um Deus criança que Uhum. gosta de criar e destruir. Então, a gente costumava fazer essa brincadeira durante a aula. Paulo, o que você ia falar? Ok. Algo interessante de se pensar, Rebeca, Uhum. e eu gostaria de saber se você chegou a pensar sobre isso durante a sua pesquisa, o desenvolvimento da sua pesquisa, é que nós podemos sim encontrar certos, por tudo que você disse, né, certos paralelos entre a religião cristã, a cosmovisão cristã, e algumas coisas da cultura geek ou da arte de forma geral. Mas Uhum. você chegou a pensar um pouco sobre quais seriam, pelo menos alguns, não necessariamente exaustivo, os critérios pelos quais nós podemos julgar se esses paralelos são bem estabelecidos, no sentido de que, vamos supor, se eu pegar paralelos entre, sei lá, a vida de Hitler e a vida do Felipe, a gente vai encontrar alguns paralelos, sabe? Uhum. Sei lá, Hitler comia, Felipe também come, Hitler respirava, Felipe respira. Só que nem por isso você vai dizer que a vida do Felipe é um bom paralelo, é uma boa representação da vida de Hitler. Então, eu Uhum. estou pensando nessa questão de quais seriam alguns dos critérios que a gente pode ter para falar, olha, esse anime ou essa parte desse anime, de acordo com esses critérios, nos dá bons paralelos entre a religião cristã e entre ele e a religião cristã. Não sei se ficou bem clara a pergunta, Ficou mas assim. Na verdade, é bem interessante essa pergunta, porque eu acho que o que a gente mais tem na realidade são animes que dão abertura para que a religião ela responda, ela palpite. Mas não necessariamente foi a intenção do autor ali fazer. Claro que existem alguns casos que não. Por exemplo, um dos critérios que eu poderia colocar aqui, Death Note. Como eu posso afirmar tão veementemente ali que é um discurso messiânico? Por conta das características baterem, cumprirem. Ele cumpre todas as características do discurso. Então, é claro que a gente tem que começar a analisar, porque nem sempre é. A gente pode tirar, e inclusive eu realmente tenho essa opinião, que a gente pode tirar lições teológicas de tudo, mesmo daquilo que não tem nenhuma relação com a religião. E eu acho que é bem comum, ultimamente, eu tenho visto bastante pessoas fazerem isso, inclusive, pegam conteúdos ali, animes, filmes, etc., e analisam sobre uma ótica cristã, mas a gente tem que limitar no sentido disso, sabe, de propor critérios discursivos, tipo, esse discurso, ele se parece o quanto, por exemplo, usando o caso do messianismo, o quanto de características ele tem. Ele só tá ali, é só a imagem de um salvador puramente, mas não tem enunciatário, não tem uma intervenção mística, então não pode ser completamente um discurso messiânico. Eu acho que ele pode ser considerado realmente uma narrativa pensada no cristianismo, primeiro, claro, se há uma menção direta. Por exemplo, a gente tem aí os casos desses aqui que a gente comentou, por exemplo, em Evangelion, que tem Adão e Eva, a gente tem no All no Exorcist, a gente tem a menção a Satã,
ao Asterote. Então você vê que eles pegaram realmente essas figuras, é uma menção direta. Mas quando a menção ela é indireta, eu acho um pouco mais complicado. A gente tem que ver como que a narrativa ela se fecha por completo. E também ver até o que o próprio autor fala, por exemplo, Nárnia. O Nárnia é o clássico, né? Que todo mundo sabe. Como a gente poderia falar que é uma narrativa cristã, porque a gente percebe isso, mas eu acho que seria difícil concluir se a gente não tivesse tanta certeza da parte, por exemplo, do próprio autor, porque poderia ser só uma interpretação nossa. Então eu acho que quando não há essa coisa muito explícita, onde realmente você vê as fontes, você vê, por exemplo, figuras, ou você vê a representação sendo feita, levado a cabo na sua origem, é realmente a gente fica mais na dependência do critério autoral, de entender qual que foi o que o autor tem a dizer sobre isso. Porque se ele não afirma nada, a gente até pode tirar realmente muitas referências cristãs, mas ao não ser que elas estejam muito claras, elas cumpram critérios, por exemplo, sigam tal doutrina à risca, ou sigam sei lá, tal narrativa bíblica à risca, realmente eu acho que é uma coisa meio difícil da gente concluir, sabe? Não tem um critério que a gente possa usar especificamente. Vai acabar ficando ou para a questão do autoral, ou mais uma suposição, uma análise pessoal. Bacana, Rebeca. Acho que respondeu bem, né? A gente pode tirar lições teológicas ou de qualquer outra cosmovisão também. Quase tudo, né? Você pode analisar uma mesma coisa sob perspectivas distintas. E eu concordo com isso, mas existe também a diferença de uma análise pessoal e conjectural, digamos assim, ou conjecturada da coisa, e uma análise que ela é bem fundamentada naquilo que a gente vê, sabe? E, no caso, pela sua exposição, comprando o seu discurso de Death Note, parece ser isso o caso, bem fundamentado. Assim. Uma outra questão que eu já levantei aqui um pouco antes, eu gostaria de levantar de novo, não é bem uma pergunta, é um comentário, e eu queria ver o que vocês dois teriam a dizer, né? Que é a questão de que essas coisas elas podem ser tanto para o bem quanto para o mal. E mesmo nos animes ou na arte de forma geral, em que nós temos um discurso messiânico, de fato, com critérios bons para nós aferirmos esse discurso messiânico, pode ser que tenha muitas coisas boas, mas tenha um ou outro aspecto que esteja teologicamente errado e que vai nos trazer uma visão errada da coisa. Um exemplo clássico, talvez, seja as Crônicas de Nárnia, né, do Lewis, porque, pelo menos para mim, né, eu adoto a teoria da substituição penal. O Lewis adota outra teoria da expiação, né? Deus compra pelo poder de compra os cristãos de Satanás, alguma coisa assim. Mas, fora isso, eu acho que é muito bacana toda a obra dele, todo o desenvolvimento, não só no livro, como nos filmes posteriores também. Então, eu acho assim que é uma coisa de cautela, né? Mesmo nas obras que possuem um discurso messiânico ou um discurso mais cristão, né? Nós não precisamos comprar tudo que nós vemos ali, temos que ter cuidado com o que a gente capta, né? O que a gente absorve, o que a gente pega. Mas, ao mesmo tempo, talvez possa ser um pouco banal falar isso, porque isso serve para tudo. O apóstolo Paulo dizia, né? Retende o que é bom. Então, não só para isso, mas para tudo na vida. Exatamente, concordo. Inclusive, nessa temática do Death Note mesmo, apesar de cumprir um discurso messiânico, o messianismo de Kira é muito falho. Ele é muito falho. A gente não tem um Messias por excelência, a gente tem um jovem que, apesar de eu gostar muito da figura do Light, de verdade, ele é um carinha com síndrome de Deus, que tem justiça própria e que define o que é bom e o que é mal de acordo com si próprio e acha que ele tem o direito de sair fazendo o que ele quer. É basicamente isso. Ele é um Messias que é egoísta, ele é soberbo. Então imagina se a gente fosse pegar esse messianismo como sendo o messianismo de Cristo. A gente estava lascado, porque Jesus ia ser uma figura meio complicada. E não é. E eu acho que aí a gente primeiro tem que ter informação, né? A gente tem que saber, a gente tem que, como você disse, né, pegar
e ser crítico com aquilo que a gente está assistindo, realmente assistindo, enfim, jogando, você entender o que aquilo fala e você comparar com, por exemplo, no nosso caso que é cristão, com o que a palavra fala, ou ele está fazendo menção a uma filosofia, uma escola filosófica em especial, compara com aquela escola, com fontes primárias, né, e tentar entender é isso que realmente essa escola está falando, porque a gente precisa ter essa noção, ter essa distinção. E aí é claro que também a religião acaba encontrando um espaço para responder a isso. Responder tipo, ó, não é bem assim, ou nós, ó, as coisas são diferentes. Então, aí que a religião e no caso as histórias em quadrinho ou qualquer outra parte ali da cultura geek, a gente vai poder trabalhar a religião dessa forma, não somente como algo presente, como elementos da história, mas como um participante da conversa, que vai sentar e vai responder a narrativa que nos está sendo exposta. O principal erro do Death Note na figura messiânica é que o Light coloca os nomes no livro da morte e o Messias real coloca no livro da vida. Nossa, bravo, bravo. Bravíssimo. Vou postar essa no meu Facebook, em Soares Felipe 2020. Bravo. Pode postar. Eu e o Paulo, a gente conversou brevemente ontem, que ele me revelou esse pecado dele de não ter terminado Naruto. E eu falei que o próprio Naruto tem não sei se foi a intenção do autor também, mas ele tem um certo papel messiânico ali na história, né? Porque ele, além de ser a criança da profecia, né? Ele era o escolhido, ele também deseja ser uma autoridade que vai trazer a solução para os problemas diferente dos outros, diferente do próprio Pain também, dos outros personagens, não pelo ódio, mas pelo perdão, Exato. que é aquele dilema que quem assistiu Naruto, o próprio Jiraiya fala que ele não sabe como resolver essa questão de um mata uma pessoa, outra pessoa vai querer matar quem matou. E a solução que o Naruto encontra é o perdão e a paz. Então talvez tenha essa questão do discurso messiânico no próprio personagem Naruto, apesar dele ter uma raposa na barriga. Sim, é bem possível. Olha, eu, Paulo e todo mundo que não terminou Naruto, a gente precisa tomar vergonha na cara e terminar. Não prometo que eu vou fazer isso, mas vou tentar, tá bom, Felipe? Vou tentar. Não prometo que eu vou tentar, mas... Bom, acho que é isso, Rebeca. Muito obrigado por comparecer aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, honra toda minha. Foi um enorme prazer conversar sobre tudo isso com você. A gente só vai pedir uma última recomendação de livro sobre o assunto religiosidade e cultura geek, ou religiosidade e arte, o que você achar melhor. Então, que livro você nos recomenda? Olha, eu acho que fazendo um apanhadão geral, eu recomendaria muito, não só sobre cultura geek, mas também falando sobre a questão da arte, da religião, no geral. A própria Dora Bay, que eu citei no início, ela tem uma tese muito interessante chamada Arte e Sociedade, Pinceladas num Tema Insólito. Eu também recomendo o Andrews, né? A história em quadrinhos com informação imagética integrada ao ensino universitário, muito interessante também. O próprio Kegren falando sobre os quadrinhos, eu acho isso muito interessante. O Lessos que eu comentei também, o mundo da arte. E a gente tem também o Will Eisner, que eu acho que é um clássico das histórias em quadrinhos, todo mundo que gosta pode ali se aventurar, e acho que vai ser muito... vai agregar muito no conhecimento ali das histórias em quadrinho mesmo. E eu gostaria, assim, de recomendar um estudioso, na verdade, ele tem várias publicações, livros e artigos também, teses, que é o Yuri Andrea Heblins, e ele fala especificamente sobre a questão de parte dessa cultura geek, né, principalmente das histórias em quadrinho, com a religião.
Então ele vai falar muito sobre, principalmente, a superaventura, que é essa narrativa dos super-heróis, e como que a teologia, como que a religião se envolve com isso. Então, não, tem muitas obras, eu acho que só de jogar o nome dele ali vai sair vários artigos, livros interessantes, que dá para todo mundo aqui está ouvindo procurar ver. E tem desde artigos menores até coisas já bem maiores, já bem mais trabalhadas. Então, eu prefiro recomendar os nomes, porque aí tem vários autores, tem vários livros que vocês podem procurar pelos nomes, ao invés de procurar livro por livro. Então, fica aí a Geisa Silva, a Mônica Santos de Souza Mello também fala bastante sobre o discurso religioso, e essa parte do discurso messiânico, boa parte ali eu peguei dela, do Brito e da Lara, que fazem um trabalho com ela. Então, nós temos aí dessa autora que eu estou falando, reflexões sobre o discurso religioso, que vai também auxiliar bastante no entendimento do discurso religioso, e principalmente o Yuri Andreas Heblin mesmo, porque ele tem muita coisa interessante sobre história em quadrinhos e religião. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de recomendar a Rebeca Domingues, né, que é uma excelente autora. Leiam o meu artigo, tá bom? Compartilhem aí com quem vocês quiserem. Ficarei muito honrada. O artigo estará na descrição do vídeo no YouTube. Paulo, palavras finais? Palavras finais? Gostaria de dizer que é um tema que eu não tenho muito conhecimento, não tenho muito estudo, mas que eu me surpreendi, né? Consegui interagir bem. Verdade. E me surpreendi com a vastidão que pode ter o assunto, né? E o quão profundo pode ser. E dizer também que não subestimem essas coisas, né? Talvez alguém esteja rico, não subestimem isso. Principalmente quem tem, não só para criança, né? Mas principalmente quem tem criança em casa, sabe como criança, tudo que vê na televisão imita, quer fazer igual. E aquilo molda o seu imaginário e isso pode repercutir na sua vida adulta, né? Então não subestimem isso, né? É um assunto importante, sim, objetivamente importante. E foi muito bom, Rebeca, muito obrigado. Eu que agradeço. É isso, excelente. Muito obrigado, Rebeca. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Vamos encerrar então aqui o nosso podcast. Obrigado a quem ouviu. Curte o vídeo no YouTube, se inscreve no canal, assina a playlist no Spotify. E é isso aí. Compartilha, bebam água e... Isso aí, se hidratem. E leiam quadrinhos. Isso, leiam quadrinhos, que quadrinhos são legais. É isso aí. Tchau e um bom 2021. Até mais. Bom 2021. Tchau, tchau.